Vamos lá então, pessoal, parte 2 aí da nossa aula 13. Agora a gente vai continuar a ver a associação de resistores e nós vamos ver o caso da associação em paralelo, tranquilo? Galera, vamos lá. Associação em paralelo, o que ela tem que as outras não têm? Vamos conversar toda aquela história, né, aqui usando este exemplo. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que marcar os potenciais, beleza? Então o que eu vou fazer? Ó, baseado naquela história que a gente conversou bastante na parte número 1, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou chamar esse aqui de ponto B. Tá vendo? Ó, nos polos ali da minha fonte de tensão, que no meu exemplo aí tem 24 volts. Pessoal, saca só. Esse ponto A, eu quero que você imagine que ele tenha 24 volts e o ponto B tenha 0, ok? Então, beleza? Ó, então, ponto A tem esse potencial, 24, B tem 0 e a diferença entre eles, 24. Legal? Pessoal, eu ainda não desenhei a corrente, mas eu queria que você entendesse que, enquanto não tem resistência, o potencial não vai diminuir, ele vai se manter o mesmo. Então, ó, se aqui é ponto A, daqui para cá seria o ponto A, daqui para cá seria também o ponto A, e aqui nós teríamos o ponto A. Tudo bem? Ó? Repara que em todo lado onde não há resistência, eu mantive o mesmo potencial. Ok? Galera, esse marcar os potenciais, né, marcar essas letrinhas, esses pontos, não precisa ser nessa ordem que a corrente faz não, né? O caminho que a corrente costuma fazer do mais para o menos, né, não precisa fazer assim. Gente, você pode fazer no sentido contrário, sem dano algum. Então, se esse é o ponto B, eu posso vir daqui para cá, ó. Então, não há resistência, eu chamo de B. Daqui para cá, B. E daqui para cá, ponto B. Tudo bem, ó? Legal? Então, galera, nos lados extremos aqui do meu circuito, ainda não teve mudança no potencial. Agora, olha o grande detalhe, pessoal. Daqui para cá, não há resistência. Então, esse ponto aqui, pessoal, é o nosso ponto A. Beleza? E daqui para baixo também é ponto A. Legal aqui? Ao mesmo tempo, se este é o ponto B, daqui para cá não tem resistência nesse fio. Então aqui é ponto B e aqui também é ponto B. E aí, galera, lembre-se o seguinte. O ponto A, ele representa quantos volts? Ele representa 24 volts, né? Aqui, ó, o ponto A representa 24 volts. O ponto B representa 0 volts. Então, galera, qual é a queda de potencial no resistor R1? A queda, a diferença, 24 para 0, beleza? A queda de potencial aqui foi 24 volts. Repara, a diferença na pilha foi 24 e a diferença aqui na resistência R1, 24. É só você olhar os pontos. AB e AB quer dizer a mesma diferença de potencial. Fechou? E ao mesmo tempo, galera, aqui não é 24? Aqui não é 0? Quanto é a queda de potencial no resistor R2? 24 para 0, a diferença é 24. Então, meu amigo, preste atenção. Esse caso aqui, R1 tem a DDP AB, beleza? Ó, 24 menos 0. R2, a diferença de potencial, 24 menos 0. E a fonte, a diferença de potencial, 24 para 0. Galera, todos esses caras da minha figura têm a mesma diferença de potencial, beleza? Então, galera, quando isso acontece, nós temos uma associação em paralelo. Anote aí, associar em paralelo quer dizer temos a mesma diferença de potencial, que nós chamamos de U, beleza? Então, olha só, galera, em série todo mundo tem a mesma corrente, em paralelo todo mundo tem a mesma DDP, a mesma diferença de potencial, tá vendo? Ó, entre os mesmos pontos, legal? Então, galera, um método rápido e prático para você ver se está ou não em paralelo é fazer o quê? Marcar esses pontos e aí você verifica. Quem tiver entre as mesmas letras, entre os mesmos pontos, tem a mesma diferença de potencial, ok? Bacana que aqui, para você de repente lembrar, mais prático, né? DDP é U. Então, para ter a mesma U, é porque é paralelo. Olha que legal. Paralelo tem mesma U, mesma DDP.
Bacana? É uma forma ali de você brincar, beleza? Bom, professor, e aí? E aí a primeira conclusão que a gente já chega é essa. Estar em paralelo quer dizer mesma diferença de potencial. Show? Bom, gente, isso vai influenciar em quê? Primeiro, a voltagem que está na resistência R1, na resistência R2, vale 24, legal? E isso não vai mudar, tá, gente? Esses potenciais, eles dependem, né, desse arranjo do circuito aqui. Isso não muda. Então, se esse cara aqui pega 24 volts, isso aqui não vai mudar em momento algum, percebeu? Só se eu mudasse a voltagem da pilha. Mas aí é outra história, tá bom? Como é que ficaria a corrente elétrica, gente? Corrente. A corrente que passa pela bateria, pela fonte, nós vamos chamar de corrente total. Lembra? A corrente total sai aqui do positivo, sobe e chega aqui. E galera, eis o grande detalhe que o paralelo nos fornece. Aquela corrente total que chega ali naquele ponto, quando ela chega ali, ela tem dois caminhos para andar, tudo bem? É como se fosse um rio, que em algum momento ele se divide em duas partes. Legal a ideia? E aí olha só a lógica que eu posso estabelecer com vocês. Corrente é como se fosse um fluxo de água. Ao chegar ali naquele ponto, é como se fosse um rio que tem 5 litros por segundo, passando aqui. Quando ele chega nessa bifurcação, o que vai acontecer, galera? Uma parte desse rio vem para cá, para cima, e a outra parte aqui para baixo, não é? Então, esses 5 litros por segundo, eles se dividem em 3 litros por segundo, por exemplo, né? E aqui 2 litros por segundo. Legal a ideia? Beleza? O que acontece ali num rio que se divide, acontece aqui na corrente. Então essa corrente total chega aqui e daqui ela divide em duas partes, ok? Uma parte nós vamos chamar de I1, a corrente que passa aqui por cima, e a outra parte nós vamos chamar de I2, I1 e I2, ok? Aqui a ideia, beleza? Então galera, a corrente total que chega no ponto A, ela abre em duas correntes, beleza? E gente, olha como eu estou desenhando. Ao chegar no ponto B, é como se fosse o encontro dos dois afluentes do rio. É como se esses dois aqui, ó, retornassem, beleza? Ó, e se encontrassem novamente. Então, a partir de agora, vai voltar a ser quanto? 5 litros por segundo. Legal? Então, daquele ponto B aqui para frente, a corrente volta a ter o valor e o nome de antes, né? Corrente total. Bacana? Galera, esses pontos aqui, onde a corrente abre e se junta, nós podemos chamar de nó. Nó. Repita comigo. Nó. Repetiu aí na sua casa? Nó. É onde a corrente ou divide ou se junta. Beleza? E qual é a relação que eu posso estabelecer entre a corrente total e as correntes em cada resistor? Gente, vê se você concorda comigo. É como se fosse o rio, né? A corrente total é igual a corrente no primeiro resistor mais a corrente no segundo. Legal? Ó. A soma das correntes em cada resistor é igual a corrente total. Beleza? Bacana até aqui, ó. Como se fosse aqui a historinha do rio. Fechou? Então, galera, segunda informação importante. Corrente, ela se divide e aí a soma de cada parcela é a corrente total. Bacana? Tranquilo? Então, ó, DDP é a mesma em cada resistor, corrente se divide. Tudo bem? Mas, galera, lembra que a ideia era tentar simplificar esse circuito? Caraca, Bruno, é verdade. Porque, ó, eu já estou olhando aqui para essa figura, tá me dando uma aflição. Eu queria aquele circuito mais bobinho, mais simples. Eu queria, Bruno, calcular o quê? A resistência equivalente daquele circuito. Pode crer? Ao invés de mexer com isso aqui, você tentar, por exemplo, simplificar as coisas para mim, Bruno, e fazer aquele circuitozinho bobo, ó. Esse aqui, ó, bonitinho. Olha aqui, circuitozinho bonitinho, ó. REC, ó que lindo. Ó. DDP da fonte, 24, né? É a mesma pilha, né? Tranquilo? E, Bruno, eu queria calcular a corrente total que passa nesse circuitinho lindo aqui. Como que eu faço isso? Galera, para a gente calcular a resistência equivalente, eu queria que você percebesse que aqui é ponto A
e B, daqui até aqui é ponto A, e daqui até aqui é ponto B. Então o REC e a fonte estão em paralelo também, né? Eles pegam a mesma diferença de potencial. E para eu calcular a resistência equivalente, eu posso partir da soma das correntes, tudo bem? Eu posso partir dessa ideia. Vê se vocês concordam comigo que a corrente total, ela vai ser a DDP da fonte dividido pela resistência equivalente, ok? Beleza? Mas, ao mesmo tempo, a corrente I1 vai ser a DDP do resistor 1 dividido pela resistência número 1. Legal a ideia? Corrente é voltagem sobre resistência, só que se eu quiser calcular a corrente I1, eu uso a voltagem que está nele e a resistência dele. Beleza? E a corrente I2 seria o quê? O 2 sobre R2. Então, se eu pegar esses três caras e colocar aqui, o que a gente vai chegar? U da fonte sobre resistência equivalente é igual a U do primeiro sobre a resistência do primeiro, mais U do segundo sobre a resistência do segundo. Tudo bem? U igual a R vezes I. Eu só coloquei no lugar de cada correntezinha dessa, U sobre R. Tudo bem? Gente, vou apagar aqui. Ó, tudo bem? Deu para entender o que eu fiz? Ó, peguei esses três, coloquei aqui. Mas Bruno, para que você quer fazer isso? Gente, não está em paralelo? Se está em paralelo, quer dizer que a diferença de potencial da fonte é igual a DDP do primeiro, que é igual a do segundo, não é? Então, irmão, o F, o 1 e o 2 são iguais. Ok? Para você reparar, 24 e 0, a diferença é 24. 24 e 0, a diferença é a mesma. E aqui também. Então, galera, toma, beleza? E aí a gente chega numa formulinha que é essa aqui. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 dividido por R2. Olha que fórmula bacana aqui, ó. Se eu quiser calcular a resistência equivalente do meu circuito, é só aplicar ali, ó. 1 sobre R1 é igual a 1 sobre R2 mais 1, né? Tivesse um R3, era só ir acrescentando aqui. Bacana? Eu sou bacana nada. Então, se eu quisesse resolver aqui o resistor equivalente, Bruno, eu teria que fazer ali 1 sobre 3, copia não, 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 e fazer o MMC aqui para somar esses dois? Sim. Poxa, Bruno, mas negócio de fração não é muito a minha praia. Eu queria, Bruno, um jeito, um método um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido. Não tem, não? Galera, por sorte nós temos. Aqui, se eu tivesse mais um terceiro, um quarto resistor, eu só iria acrescentando aqui, ó, tudo bem? Ele só iria sendo somado. Porém, o caso que tem dois resistores é um caso que aparece um pouco mais. Então, galera, quando acontece de ter dois resistores, ó, presta atenção aqui, para dois resistores, e apenas se forem dois resistores, ok, ó, só se forem dois, 3 já não pode usar, pode crer, combinado? Para dois resistores, galera, o que os caras fizeram? Eles pegaram isso aqui, que é geral, né, e eles deram uma simplificada, e quando eles simplificaram, ficou assim, resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Eu só não estou fazendo a dedução para ganhar tempo. Mas se eles pegarem aqui e fizerem MMC, chega nisso. Gente, produto soma. Então, REC é o produto entre as resistências dividido pela soma. Muito bom. Então, galera, se forem dois resistores, e é um caso muito comum de acontecer, a gente faz o quê? O produto das resistências dividido pela soma delas, ok? Gente, vamos fazer um exemplo aqui rápido. R1 vale 3, lembra? E o R2 vale 6 ohms. Caiu tudo aqui. Então, nesse exemplo, ó, da minha figura, como é que ficaria o REC? REC é igual ao produto das resistências, ó, 3 vezes 6, dividido pela soma, tá vendo ali? 3 mais 6. Comigo, 18 aqui em cima,
dividido por 9 aqui embaixo. Portanto, galera, o REC seria de 2 ohms. Tudo bem? Ó, nessa questão aí que eu estou resolvendo, né, entre aspas, legal? Se eu quisesse calcular o REC nesse exemplo, daria 2 ohms. Bacana? Legal, Bruno. Show de bola. Professor, aqui, e tem um jeitozinho melhor também para calcular a resistência equivalente? Galera, tem. Repare, a gente ainda está falando de REC, beleza? Só que para isso eu quero que você entenda que eu vou ter que apagar aqui, ó. Bacana? Beleza? Então no seu caderno, acabou aqui, você continua para baixo e eu vou voltar aqui em cima para conversar de novo. Beleza? Porque eu não queria apagar o desenho. Eu vou precisar dele. Então, ó, apagando aqui, ainda dentro de resistência equivalente, tá bom? Pode acontecer, galera, um caso que também ajuda muito, que é esse aqui, ó. Se acontecer de ter N resistores, N é tipo número, tá bom? 2 resistores, 3, para N resistores iguais. Tá bom? Ó, N é como se fosse a quantidade de resistores, né? Na minha figura são 2 resistores, legal? Galera, se acontecer de ser todo mundo igual, pode crer? Então comigo, como se fosse assim, 3 e 3, legal? 10 e 10, se todo mundo é idêntico, dá para você calcular de um jeito bem mais prático. Resistência equivalente é igual ao valor de uma resistência dividido pelo número de resistores, tá bom? Então, ó, esse R representa valor de uma resistência, valor de um resistor, tem que ser igual, né, galera? Todo mundo igual. E esse N representa o número de resistores iguais. Tá bom, gente? Só serve se for igual. Beleza? Bruno, pode crer. R dividido por N. Me dá um exemplozinho aqui, ó, para eu entender legal. Vou te dar um exemplozinho aqui de laranja. Imagina lá, galera, que num circuito você tenha 3 resistores em paralelo, tá vendo aqui, ó? Beleza? 3 resistores em paralelo, de boas? E aí cada um deles vale 6 ohms. 6 ohms, tá vendo, ó? Então eu te pergunto, os resistores são iguais? Resposta, sim. Todos eles são iguais a 6. São quantos resistores iguais? 3, né? 1, 2, 3. Então como é que eu calcularia o REC nesse caso? Resistência equivalente é igual ao valor de uma resistência dividido pelo número de resistores. Uma resistência vale 6 e são 3 caras. 6 dividido por 3 daria 2 ohms. Tá vendo? Beleza? Ó, então quando for um caso como esse, da minha figurinha laranja, é uma forma mais prática de você calcular o REC. Legal? Bacana até aqui, gente? Então vamos lá. Resistência, até aqui, o que a gente viu? Paralelo entre os mesmos pontos, AB, 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 mesma DDP. Corrente total se divide em duas, I1 e I2. Resistência equivalente tem uma fórmula esquisita lá, que quando são 2 resistores, produto pela soma, e quando eles são iguais a gente pode fazer assim, tá bom? Beleza? Bom, uma coisa também que a gente pode se perguntar é a potência desse tipo de associação. Pode crer? Galera, a potência de tudo que a gente conversa, corrente, DDP, resistência, a potência ela não muda. Por quê? A potência elétrica que o resistor 1 usa e a potência elétrica que o 2 usa, se eu somar as duas potências, vai dar a potência total que saiu da bateria, tá bom? Então aqui continua sendo aquela história de que a potência total do circuito é a potência do primeiro mais a potência do segundo, tá bom? Ó, então aqui, em relação à potência elétrica, é a mesma lógica que você viu lá na associação em série, tá bom? Então aqui não precisa mudar a chave, tá tudo certinho, tá tudo bem. Legal? Tranquilo? Bacana? Legal, show de bola. Meninos, algumas observações pertinentes aqui para esse circuito, beleza?
Observação número 1. Vamos supor que por algum motivo, tá? Por algum motivo, a resistência aqui de cima tenha queimado. A lâmpada queimou, ele foi tirado aqui da história, enfim. Então, ó, eu vou alterar um pouquinho, mas depois eu volto para a figura normal. Finge que esse R1 morreu. Pode ser? Morreu aqui. Minha pergunta é, o circuito R2, a resistência R2, continua funcionando? E aí? Meninos, olha a ideia. Quando eu venho e abro o circuito aqui em cima, a corrente elétrica ainda tem um caminho para passar. Porque antes, na associação em série, o primeiro queimava, então não tinha mais caminho para a corrente andar, né? O caminho era aberto. Só que ainda há um caminho fechado. Não aqui em cima, mas aqui embaixo ainda continua havendo. Legal? Então, galera, se o primeiro queima, o segundo não é afetado. Pode crer? Esse segundo aqui não vai mudar em nada o seu funcionamento. Por quê? Porque eles são circuitos independentes. Legal? Então, galera, deixa eu colocar aqui de novo na figura. Observação. Em paralelo é um circuito. Os elementos são independentes. Independentes. Ok? Beleza? Tranquilo? Ou seja, pessoal, se eu desligar, queimar o R1, nada acontece com o R2. Nada, nenhuma mudança. O R2 ou a lâmpada, ela continua brilhando lá com brilho normal, como se nada tivesse acontecido. Beleza? É um independente do outro. Desliga o R2 e o R1 continua funcionando normalmente. Beleza? Então, o que seria aí, no meu caso, circuitos independentes? Ao desligar um resistor, uma lâmpada, um aparelho elétrico, tudo bem? O outro não altera seu funcionamento. Ok? Pessoal, quando eu falo não altera o funcionamento, não altera nada, ok? A corrente que passava agora, antes, é a mesma. A corrente que passa naquele aparelho permanece a mesma, legal? Não altera em nada o funcionamento daquele aparelho específico. E aí eu te pergunto, gente, na prática, aonde que você vê isso aqui na vida real? Galera, circuito independente é o da sua casa. Repara, se você desliga a lâmpada do seu quarto, essa lâmpada do seu quarto apagada não interfere na lâmpada da sala. Não interfere em nada, ok? Você desligou a lâmpada lá do seu quarto, a lâmpada da sua sala continua acesa e continua com um brilho lá normalzão. Pode crer? Beleza? Bruno, então, quando eu ligo uma e não afeta a outra, é paralelo? Basicamente. Legal? Geralmente é associação em paralelo. Beleza? Tranquilo? Então, o que o vestibular vai te cobrar é isso. As duas lâmpadas estão em paralelo. Tiro uma, a outra continua normal. Beleza? Nada altera no funcionamento dela, se as duas estiverem em paralelo. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra coisa, pessoal, que a gente poderia conversar aqui é em relação à corrente total. Então, a corrente total. Beleza? Ó. Se eu quisesse calcular a corrente total desse circuito aí que está no quadro, como é que seria? Tudo bem? Galera, a DDP da fonte é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Tudo bem? Então, pessoal, a corrente total é a DDP da fonte, o F, dividido pela resistência equivalente. Bacana? Gente, DDP da fonte, beleza? Na minha figura ali valia 24 volts. E quanto vale a resistência equivalente desse circuito aqui? 3 e 6. A gente fez a conta, tá bom? Produto pela soma, procure aí no seu caderno. Vai estar lá 2 ohms. 24 sobre 2 dá quanto, pessoal? A minha corrente total daria aí, ó, 12 amperes. Bacana? Então, caso o cara tivesse pedido a corrente total no seu circuito, cálculo REC, né? Aí a forma de calcular o REC é independente, tanto faz.
e tal, e aí você calcula usando aquilo ali. Bacana? Tudo bem, gente? Tranquilo? Legal, show de bola. Meninos, vou ter que fazer a mesma coisa, tá? Eu vou apagar esse segundo quadro, não vou mexer nessa figura, vou apagar o segundo quadro para a gente ir para o terceiro. Então, ó, embaixo de corrente total, você acrescenta aí as informações. Bacana? Caso não tenha copiado, agora é a hora de você dar aquela pausa gostosa e depois a gente continua. Foi? Então vamos lá. Apaguei aqui. Essa foi a nossa corrente total, né? Gente, e se eu quisesse calcular, por um acaso, a corrente elétrica em cada resistor daquele? Então, se eu quisesse calcular a corrente total em cada resistor daquele, tá? Então aqui, se eu quisesse calcular a corrente I1, por exemplo, como é que eu faria? Gente, para eu calcular a corrente I1, eu tenho que olhar para a resistência R1. E quando eu olho para ela, eu percebo que esse cara está entre os pontos A e B. Então, para eu calcular I1, eu teria que montar assim. U entre os pontos A e B é igual a resistência 1 vezes a corrente I1. Tudo bem? Mas, gente, o AB é a mesma coisa que queda ou diferença de potencial, não é? Na figura, de A para B, quanto foi a queda de potencial? 24 para 0, a diferença é 24. R1 vale quanto? 3 vezes I1. Passa dividindo, você vai ter que I1 é igual a 8 amperes. Beleza? Ó, a corrente que passa no resistor 1 é igual a 8 amperes. Bacana? E se eu quisesse, Bruno, calcular a corrente elétrica I2? A corrente que passa apenas nesse resistor aqui. Pessoal, aqui comigo, o AB é igual a R2 vezes I2. Mesma coisa, né? A DDP é a mesma porque eles estão em paralelo, né? Eles estão entre os mesmos pontos. Aqui vale 6 vezes I2. Então, galera, aqui a gente descobriria que I2 vale 4 amperes. Bacana? Compara os dois resultados e me responde. Aonde teve mais corrente? No primeiro ou no segundo? No primeiro, né? Esse aqui teve mais corrente. Beleza? Se eu comparo o I1 com o I2, o I1 ganha. Então aqui teve menos corrente, né? Bacana. Pessoal, qual resistência é menor? Menor. A primeira ou a segunda? A primeira vale 3, a segunda vale 6. A primeira vale 3, então ela é a menor, né? Gente, aqui é o cara que tem menos resistência. Aqui é o cara que tem mais resistência. Reparou que há uma coisa inversamente proporcional aqui? Isso não é à toa, não. Quando você fez a conta, em algum momento, você pegou que corrente é igual a DDP dividido pela resistência, não é? Só que quando eu comparo os dois resistores, repara, a DDP é a mesma para eles, porque os dois estão em paralelo. Então, nesse caso, quando eu comparo os dois resistores, olha que bacana. Esse cara é a minha constante, e aí, automaticamente, o cara que tem menos resistência acaba pegando mais corrente. Olha que legal. Então, galera, quando eu tenho aqui uma associação em paralelo, tudo bem? Quem é o cara que vai puxar mais corrente dos dois ali? É o cara que tem menos resistência. Eu costumo falar aqui que a corrente não é burra. Como assim, Bruno? A corrente não é burra. A corrente elétrica sabe que é melhor ir pelo caminho mais fácil. Ela chega aqui e fala, rapaz, tem dois caminhos. Um com 3 de dificuldade e outro com 6 de dificuldade. Então eu vou tentar passar mais por aqui. Porque esse aqui tem menos dificuldade, menos resistência, mais fácil. A corrente não é burra, ela tenta ir pelo caminho mais fácil. Bacana? Tranquilo? Então, galera, numa associação em paralelo, o cara que tem menos resistência, ele acaba sendo percorrido por mais corrente. Por causa dessa lógica. A corrente, ela tenta ir pelo caminho mais fácil. Bacana aqui? Tranquilo? Bacana, show de bola. Então,
Então vamos lá, a corrente total, a corrente individual em cada resistência, resistência equivalente, potência. E aí, uma observação número 2 aqui, que seria interessante para a gente. Observação número 2. Pode acontecer, pessoal, do cara ir lá e inserir uma resistência na história, tá? Então deixa eu te explicar aqui um negócio. A gente fez a conta, né? I1, pode acrescentar aí, vale 8 amperes, aqui vale 4 amperes e a corrente total vale 12, né? Inclusive confirma, 8 mais 4, 12. Bacana. Vamos supor que o cara, por exemplo, acrescente uma resistência elétrica aqui, tá? Então, galera, se você me permitir, eu vou mexer na figura e vou colocar aqui no meio uma resistência roxa de 2 ohms, ok? Beleza? Então aqui seria um R3, percebeu? R3 igual a 2 ohms. Ele inserido agora. E aí é aquela história. Se eu aumentar o número de resistores em paralelo no circuito, o que muda? Porque se você olhar no seu caderno, está tudo calculado. Corrente total, corrente em cada aparelho, a DDP é tudo igual, potência, você sabe que é a soma. Mas agora eu coloquei um R3. O que vai acontecer com a corrente total e com a resistência equivalente? Ok? Gente, a resistência equivalente de cara já vai mudar. Por quê? 3 e 6, quando você juntou os dois, né? Quando você pegou esse cara com esse aqui, R1 com R2, a resistência equivalente foi 2 ohms, ok? Agora, esse 2 ohms entre esses caras pretos com esse 2 aqui de roxo, é como se fosse uma conta assim. 2 ohms, que é o cara que eu acabei de inserir, em paralelo com outros 2 ohms, que foi o cara que a gente tinha calculado antes, tá? Esse cara aqui de baixo, ele seria o REC antigo, tudo bem? Então eu te pergunto, como é que ficaria o REC', a resistência equivalente agora nessa nova situação? Irmão, 2 com 2 é idêntico, né? Então, a resistência de um deles vale 2, dividido pela quantidade 2, REC vale 1 ohm, tudo bem? Então repara, antes a resistência equivalente era de 2 ohms, beleza? Antes, né? Agora a resistência equivalente é de 1 ohm. O que aconteceu com a resistência equivalente do seu circuito? Ela diminuiu. Então, galera, qual é a jogada aqui? A cada novo resistor que você for colocando na figura, R3, acrescenta um R4, R5. Se você for colocando resistores em paralelo, quanto mais resistores em paralelo você tem, menor é a resistência equivalente, tá bom? A lógica por trás dessa afirmação, ela está embutida aqui, ó. R sobre N, 2 sobre 2 deu 1. Não foi a conta que eu fiz? Olha a ideia. Se eu aumento o número de resistores, o REC tende a diminuir. Essa é a fórmula mais evidente para você confirmar o que eu estou falando. Então eu estou te mostrando usando essa lógica aqui, mas também fiz a conta, né? Antes era 2, agora vale 1. E uma outra pergunta que eu posso te fazer, né? Posso fazer para você, é quanto vale agora a corrente elétrica I3? I3 aqui, ó. Essa corrente que agora vai começar a passar aqui, né? Gente, se eu quisesse calcular o I3, a corrente que passa no terceiro resistor, eu teria... vou fazer o seguinte. Não. Deixa eu calcular a nova corrente total. Gente, se eu quisesse calcular a nova corrente total, I''T, seria a DDP da fonte, dividido pela resistência equivalente nova. Eu mudei aqui a sequência que eu ia fazer, tá? Então, ó, vou calcular a corrente total agora para esse circuito novo. Como é que fica? 24 sobre o REC', que agora vale 1. Portanto, a corrente total vale 24 amperes. Reparou que antes a corrente total era 12 amperes e agora ela aumentou para 24? Por que, Bruno? Ora, faz a proporção aqui comigo.
Quando eu comparei o circuito antigo, que estava antes no seu caderno, com o novo, né, acrescentando o R3, o F é constante. E aí, olha que legal, você diminuiu a resistência equivalente. Automaticamente a corrente total vai aumentar, beleza? Então, galera, quando eu acrescento uma nova resistência, a resistência equivalente diminui, e como tenho menos dificuldade, a tendência é que a corrente elétrica aumente, beleza? Antes era 12 amperes, agora foi para 24. Percebeu aqui comigo? Beleza? Bacana? E aí, galera, como pus aqui, eu posso calcular a corrente elétrica no resistor 3. E 3 é a DDP entre A e B, dividido por R3, né? 24 sobre 2 dá quanto? 12 amperes. Então, é aquela história que eu queria que você percebesse, que quando eu acrescento uma resistência, a corrente total muda de valor. Aqui comigo. Em 3, né, 12 amperes, olha o que vai acontecer aqui, as mudanças, hein? Essa corrente aqui do meio, agora, vale 12 amperes. As correntes I1 e I2 não mudam. Por quê, Bruno? Porque o circuito é independente, legal? O R3 ter entrado ou não entrado, ser ligado ou não ligado, não interfere nesses outros dois, legal? A corrente I1 e I2 ela permanece a mesma, porque a DDP 24 volts se manteve. O que vai mudar? A corrente total. Antes não era 12 amperes? Calculamos tudo agora e vimos que agora vale 24. Aqui, ó, tá vendo aqui? Então, galera, quando eu acrescento uma nova resistência, a corrente total vai aumentar. Bacana? Gente, tudo bem até aqui? Então, olha só. O que eu queria fazer aqui com vocês? Sem querer querendo, eu fiz várias questões com vocês aqui. Como é que calcula a corrente total? Como é que calcula a resistência equivalente? A corrente em um circuito apenas, legal? Se eu acrescentar uma resistência, às vezes o cara aqui, ó, estava desde o início na figura, mas aí agora eu liguei a chave do R3. Então só agora ele começou a funcionar. Bacana? Então o que é importante que você saiba? A corrente total, ela muda conforme a resistência equivalente, mas a corrente individual de cada resistência não muda. Você viu que eu não tive que fazer de novo I1 e I2? Eu tive que calcular a corrente total de novo, porque ela depende da resistência equivalente. Tudo bem? Então, galera, é o seguinte, o que eu queria fazer agora com vocês? Com isso aqui, com essa base, com essa discussão toda que a gente fez, eu sugiro que você faça duas coisas. A primeira, assiste de novo. Bruno, eu entendi a matéria. Cara, vai por mim. Assiste tudo de novo. Série Paralelo. Os vídeos eu sei que são mais longos, tá? Porque eu fui fazendo várias ideias dentro da matéria. Eu te expliquei a matéria e fiz exercício com você, bacana? Mas eu aconselho que você revise, que você veja de novo, porque, galera, saber a associação em série e paralelo na ponta da língua te adianta muito na parte de elétrica, muito mesmo, bacana? Tá bom? E aí, galera, o que eu queria que você percebesse, o que eu queria que você fizesse agora, que você vai lá resolver seus exercícios. Gente, a gente elaborou para vocês uma listinha com 4 questões, bacana? Essas 4 questões, elas vão tentar abordar praticamente tudo que a gente conversou aqui, tá bom? Então eu quero que você resolva essas 4 questões primeiro, para depois ir para os exercícios da apostila. Eu vou falar aqui com você. Se você for para os da apostila direto, vai dar ruim, vai dar problema. Cara, pega, faz os 4, porque lá nos 4 a gente vai revisar a matéria inteira, é muita coisa, é muito detalhe. Então lá nos 4 é a revisão de tudo, a aplicação de tudo, para depois você ir para os da apostila. Na boa, eu tô te dando o toque. Professor, eu sou diferentão, vou direto para o da apostila. Vai perder tempo, ok? Beleza? E gente, qualquer dúvida, qualquer sinal de dúvida, você pode me procurar, tá bom? Posso te pedir um outro favor? Segura aí que eu queria mostrar para você um experimentozinho, só que não nesse vídeo, na parte 3 do seu material. Pode ser? Mostrar para você ver isso na prática. Bacana? Ok? Então, segura aí.